Pai do Senhor, quero trazer uma palavra para o teu coração no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 7, a partir do versículo 7. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram e tornaram-se numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia nada sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita agora é um povo muito numeroso e mais forte do que nós. Verso 10. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso, guerreiem e se aliem contra os nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Versículo 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades e celeiros de Pitom e Ramsés. Versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. No livro de Êxodo, conta a história do povo hebreu. No capítulo 1, já inicia relatando sobre a opressão que aquele povo vivia. Ou seja, aquele povo eram oprimidos pelos egípcios. Toda a geração e a linhagem de José, que estavam ali naquele Egito, já haviam morrido. Porém, os israelitas, ou melhor falando, os hebreus, eles eram férteis e muito numerosos, pois sobre eles havia uma promessa. Promessa essa que foi feita a Abraão, que Deus faria a Abraão pai de muitas nações e que da descendência de Abraão viria um povo muito numeroso, que seria semelhante às areias da praia, incontáveis, assim como as estrelas do céu. Só que agora, no capítulo 1 de Êxodo, a Bíblia vai falar que sobe um novo faraó ao trono. E esse novo faraó não sabia da aliança que havia entre José e o antigo faraó. Esse novo faraó, percebendo que o povo era numeroso e forte, ele temeu que viesse a se rebeliar contra o Egito. Então o próprio faraó fala para os egípcios para que eles precisariam agir com astúcia para impedir com que aquele povo se tornasse mais numeroso. Ou seja, ele queria impedir que aquele povo viesse a crescer, prosperar, a avançar, para que aquele povo não viesse fugir do Egito. O intuito de Faraó era manter o povo hebreu, o povo que Deus havia escolhido, como escravo para sempre. Esse era o intuito de Faraó. E trazendo hoje para a nossa vida, a figura de Faraó representa o próprio inimigo, que quer impedir você, que é filha escolhida de Deus. Ele quer te impedir de crescer, ele quer te impedir de avançar. Seja qual for a área na sua vida, seja na área espiritual, ministerial, familiar, financeira, amorosa, o intuito dele é te impedir de ser uma mulher de continuidade, de ser uma mulher próspera. Muitas vezes nós temos o costume de ligar prosperidade com dinheiro, mas a palavra prosperidade quer dizer avançar, quer dizer prosseguir. Então o inimigo não quer que você seja uma mulher próspera, ou seja, uma mulher de continuidade, que termina o que começa. Que tudo que ela se põe de fazer, ela conclui. Ela começa a ler um livro e ela conclui, porque ela é uma mulher próspera, ela avança. Ela é uma mulher que não procrastina durante o dia a dia dela, ela faz o que precisa ser feito. E o inimigo, ele quer oprimir muitas vezes você, para te paralisar. Ele quer te impedir de viver aquilo que o Senhor falou que já está preparado para você. E que muitas vezes no mundo espiritual
até já foi liberado sobre tua vida palavras vindas do céu ao teu respeito e à tua casa. Mas assim como o faraó oprimia o povo hebreu, para que aquele povo não avançasse, para que aquele povo não crescesse, mas que eles permanecessem com aquela mentalidade de escravo. E é muitas vezes dessa maneira que o inimigo das nossas almas, ele quer nos ver parada, ele quer nos ver abatida, cabisbaixo. Ele quer nos ver muitas vezes pensando em desistir, pensando em abrir mão daquilo que o Senhor já te entregou, porque como você leu comigo aqui na palavra de Deus, o próprio faraó vai dizer, vamos agir com astúcia, esse povo não pode crescer, esse povo, ele não pode prosperar, ele não pode avançar. E é assim que o inimigo faz continuamente contra nossas vidas. Em Êxodo capítulo 1, verso 11, vai dizer que Faraó começou a oprimir o povo com tarefas pesadas para impedir o crescimento do povo. Olha o que a palavra está dizendo. Ele começou a oprimir o povo para que o povo não viesse a crescer. Naquela época, o inimigo dos hebreus, que eram os egípcios, eles queriam ver o povo ali humilhado, sendo escravo. Nosso inimigo hoje é invisível. Naquela época, o inimigo do povo hebreu era Faraó, eram os egípcios que queriam oprimir, manter aquele povo ali escravo. E veja, quando você vê durante todo o Antigo Testamento a história do povo, que depois de hebreus eles se tornam o povo de Israel, é um povo chamado, é um povo escolhido, é o povo que Deus preparou a terra de Canaã. Deus guia esse povo numa trajetória de 40 anos no deserto. E isso não é diferente com a nossa vida. O nosso inimigo hoje, ele é invisível. Ele usa a mesma arma que Faraó usou contra Israel, a ferramenta da opressão. Ele nos ataca hoje, muitas vezes, na mente, no nosso espírito. A batalha que nós vivemos hoje no mundo atual é na mente, é no espírito. E de que maneira ele vem? Ele vem com as palavras de opressão. A palavra opressão, ela quer dizer que você está sujeita a alguém ou a alguma coisa. O inimigo, muitas vezes, ele começa a oprimir a nossa mente para nos impedir de avançar. E muitas vezes os pensamentos que vêm no seu dia a dia é: você não tem valor, você não é amada, ninguém se importa com você. Veja, todo mundo é abençoado, menos você. Você nasceu para sofrer. Você nunca vai ser uma mulher de Deus. Ou quando não, ele começa a querer oprimir sua mente com coisas do passado. Coisas que já não existem mais. Porque ele é o pai da mentira, do engano. Ele quer te paralisar. Ele quer te fazer acreditar que na tua vida nada vai mudar. E era assim que o povo hebreu se sentia, escravo no Egito, oprimido. Entrava geração e saía geração e aquele povo permanecia dentro do Egito. Eles nasciam escravo, cresciam escravo, começavam a trabalhar para o Egito e morriam ali naquela situação como escravo. E nessa manhã o que eu quero dizer para você, minha amada, em Jesus nós temos a liberdade verdadeira. Eu quero profetizar nessa manhã sobre a tua vida, que em nome de Jesus, todas essas opressões que têm vindo contra a tua vida, contra a tua alma, contra o teu espírito, contra a tua mente, nesse momento, enquanto você está ouvindo esse áudio, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque não é as palavras da irmã Emanuele. É a palavra de Deus que está dizendo nessa manhã: você é liberta, você é livre, você é filha, você não é escrava. Porque assim como Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito e das mãos de Faraó, Jesus veio para nos libertar de toda a opressão.
João capítulo 10, versículo 10, parte B, vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida e que tenham com abundância. Jesus está nos prometendo uma vida onde a graça é abundante, um espírito liberto, uma alma curada de toda ferida emocional, ter uma mente renovada, entender que só se assenta na mesa aquela que é filha, e você é filha de Deus, você tem lugar na mesa com o Senhor. E uma coisa que eu falo para você, as mentiras muitas vezes podem nos paralisar, enquanto a verdade, ela tem o poder de nos libertar. As mentiras de Satanás, ela vem como se fosse um veneno que nos paralisa de prosseguirmos. Enquanto você fica com aquele pensamento, você não tem valor, que você não é amada, que ninguém se importa com você. E muitas outras opressões que vêm na tua mente. As mentiras do inimigo te paralisam. Mas a verdade, que é a palavra que liberta, que é a palavra santa, ela nos traz liberdade. E foi para isso que Cristo nos chamou, para liberdade, para vivermos em novidade de vida. E o que eu quero dizer nessa manhã para você, minha amada, não permita se submeter a coisas, as pessoas, as situações que você não foi chamada para ser submetida. Você foi chamada para ser filha, amada, escolhida, próspera. Próspera em todas as áreas da sua vida, porque prosperidade, como eu falei, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver em ser uma pessoa que avança em tudo que faz, uma pessoa que tudo que ela põe a mão prospera. Ela dá continuidade em todos os projetos, em tudo que ela faz. E antes de nós termos prosperidade, nós temos que ter uma alma próspera. Então, o que eu estou falando nessa manhã para você, através dessa palavra: não permita que o inimigo aprisione tua mente com pensamentos de opressões, porque você não foi chamada para ser escrava. Você foi chamada para ser filha, você é filha de Deus. Então, que nessa manhã você possa ficar com essa palavra no teu coração. E lembre que a situação que você está vivendo hoje não determina o fim da tua história. Porque o autor da vida, que é Jesus, é Ele que está com a caneta da tua história. Enquanto muitas vezes você acha que ali é o fim, que nada vai mudar, Jesus muda a página e começa a escrever uma nova história para você, porque Ele é o Deus de novidade, Ele é o Deus de coisas novas. Então, que você possa ficar com essa palavra no seu coração e que Deus abençoe a sua vida.